Imagine viver em um tempo em que tudo parece estar indo bem. Prosperidade, exércitos fortes, cidades crescendo. Mas por trás dessa aparência de sucesso, o coração do povo está distante de Deus. Agora imagine que, em meio a esse cenário, um homem entra no templo e vê o próprio Deus assentado em um trono de glória indescritível. Essa visão não apenas mudou a vida desse homem, ela mudou o rumo da história de Israel e ecoa até hoje. Essa é a história de Isaías, o profeta da santidade, do juízo e da esperança. Há muito tempo, na terra de Judá, viveu um homem chamado Isaías. Ele nasceu em um período extremamente complexo. O povo de Deus estava dividido em dois reinos: Israel, ao norte, e Judá, ao sul. No capítulo 1, verso 1 do livro de Isaías, lemos que ele profetizou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Era uma época de transição rápida, mudanças políticas, ameaças externas e uma fé cada vez mais superficial. Isaías cresceu em Jerusalém, o centro espiritual da nação. Desde jovem, aprendeu sobre a lei do Senhor, observou o comportamento do povo e percebeu algo preocupante. Eles conheciam Deus, mas não viviam para Deus. Durante o reinado do rei Uzias, Judá viveu um tempo de grande prosperidade. Segundo 2 Crônicas 26:5, enquanto Uzias buscou ao Senhor, Deus lhe deu sucesso. O exército era forte, as cidades cresciam, havia segurança e fartura. Mas Isaías enxergava além da superfície. Enquanto alguns acumulavam casas e terras, outros afundavam na pobreza. Mais tarde, Isaías denunciaria isso com palavras duras. Ai dos que ajuntam casa a casa e campo a campo, até que não haja mais lugar. Isaías 5:8. Além disso, a idolatria crescia silenciosamente. O povo se esquecia do Deus que os libertara do Egito. Isaías sabia: o juízo não vem do nada. Ele nasce da indiferença espiritual. Enquanto Judá se corrompia por dentro, o perigo crescia por fora. A Assíria se tornava uma potência militar ameaçadora. O medo se espalhava. Muitos líderes queriam fazer alianças com o Egito para se proteger. Mas Isaías foi firme. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro. Isaías 31:1. O problema não era estratégia política. Era a falta de confiança em Deus. O povo buscava segurança onde não devia. Então, algo extraordinário acontece. No ano da morte do rei Uzias, Isaías entra no templo e tem uma visão que marcaria sua vida para sempre. Ele vê o Senhor assentado em um trono alto e sublime. A orla de suas vestes enche o templo. Serafins voam ao redor do trono, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O templo treme. O ar parece pesado de glória. Diante dessa santidade absoluta, Isaías entra em desespero. Isaías clama: Ai de mim! Estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele entende algo profundo. Ninguém permanece o mesmo diante da santidade de Deus. Mas Deus não o destrói. Um serafim toca seus lábios com uma brasa viva retirada do altar. A tua culpa foi removida, e o teu pecado foi perdoado. Aquele momento doloroso foi também libertador. Deus não chama os perfeitos. Ele purifica os chamados. Então Isaías ouve a voz do Senhor: A quem enviarei? Quem irá por nós? Sem hesitar, Isaías responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse não foi um chamado para conforto. Foi um chamado para resistência. Deus avisa que muitos ouviriam, mas não entenderiam. Ainda assim, Isaías deveria falar. Isaías pergunta: Até quando, Senhor? A resposta fala de cidades destruídas e terras desoladas, mas termina com esperança. Assim como um tronco permanece após o corte da árvore, um remanescente fiel sobreviveria. Deus sempre preserva um povo. Mesmo no juízo, a redenção.
Isaías passa a confrontar idolatria, injustiça social, religiosidade vazia. Ele denuncia os ricos opressores, defende órfãos e viúvas, e ensina que a adoração verdadeira é justiça, misericórdia e obediência. Usa a parábola da vinha para mostrar que Deus cuidou do povo, mas eles produziram frutos ruins. Durante o reinado de Acais, Judá enfrenta a ameaça de duas nações inimigas. Isaías leva uma mensagem clara: não temas, confia no Senhor. Acais recusa confiar. Então Isaías proclama uma das maiores profecias da Bíblia: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Deus conosco. Uma promessa que ecoaria séculos depois. No nascimento de Jesus Cristo, Isaías entrou no templo como um homem comum, e saiu como a voz de Deus para uma geração. Ele anunciou juízo, mas também esperança. Falou de pecado, mas também de salvação. E até hoje, sua mensagem continua viva. Porque quando Deus chama, Ele transforma. Sou um homem de lábios impuros.